No dia mais claro, na noite mais densa, mostra o mirante a minha presença e todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder da Lanterna Verde enfrentar. O Hal Jordan, ele nem erra, tá? Ele nem erra nesse comecinho, mas eu aqui, pobrezinho, Cal, tenho que errar porque eu não faço parte da tropa. Você erraria, meu mano Clark? Você erraria essa introdução? Infelizmente, eu não tô com cabelo branco igual ele de tanto falar esse juramento, mas tamo aí. Boa. E bom, a gente tá aqui pra falar da continuidade a essa série sobre Lanternas. E a gente vai falar do episódio 2, que, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa sobre o Hal também pra gente comentar, né? E, assim, a série já tá encaminhando pra um caminho muito diferenciado do que a gente tava pensando, né? Algumas coisas estão coincidindo, outras coisas estão indo para outro lado. Primeiro de tudo que eu queria puxar aqui é o fato do próprio Hal mesmo. Em alguns momentos ele dá a entender que ele não fala mais com os Guardiões. Você também teve essa percepção de que, tipo assim, ele tá, por algum motivo, ele tá tentando esconder alguma coisa, ou ele não confia o suficiente mais nos Guardiões pra lidar com os problemas. O fato dele tá fazendo isso meio que de conta própria, né? Tipo, pela minha intuição, a minha intuição de Lanterna Verde deu que tem ET morrendo aqui e eu tenho que ajudar. E, tipo, que teve momentos também depois que o John volta de toda a parada lá de lá na mansão e tudo mais, que ele pergunta, você falou pro Guardiões? Ele tava com a cara meio, assim, você falou? E se você falou, Nem venha. E é isso, realmente. A gente vê que o Ralph, em alguns momentos nesse episódio, ele realmente tá muito desconfiado de tudo, né? Então eu não sei o quanto disso vai ser tanto a questão do medo dele de ser substituído, que a gente realmente tá começando a ver que, de fato, ele tá cada vez mais aberto ao medo, ou o quanto disso é ele sabendo que tem algum BO rolando por aí e, cara, tá muito além do nível dele. Uma coisa também que eu percebi que talvez invoque um pouco desse medo dele é o fato dele ficar meio bolado na hora que o John, ele faz o passarinho acontecer, né? E o passarinho fica lá. Então não é algo que ele conjura e some. É algo que ele conjura e que fica ali, mesmo ele estando sem anel, e depois ele tem que cuidar. Se não me falha a memória, nos quadrinhos o Kyle Rayner, que é o cara da criatividade e tudo mais, ele consegue fazer algo muito parecido. Não é exatamente igual, mas é muito parecido. eu dei uma olhadinha, eu acho que em alguns momentos o John também consegue. Então, tem, tem isso. Eu me lembro muito mais especificamente do Kyle, mas se eu não Sim, me engano também tem alguma coisinha do John é. nesse sentido. E aí você percebe que, de certa forma, o Hal ele tem essas questões mais recentes mesmo com os Guardiões e com a tropa das Lanternas Verdes, mas ao mesmo tempo ele tem vários macetes, né? Então, tipo assim, mano, tá acabando a bateria do anel. Dá-lhe uma pancada no metal que ele volta a funcionar. Então você vê que ele tem vários esqueminhas assim que realmente é um detalhe besta que eles colocam uma coisinha ali num cantinho de uma cena, mas que mostra que, pô, esse cara tem história, sabe? Esse cara aí, ele passou seus 30 anos sendo Lanterna Verde, ele tem alguma experiência, ele entende de algumas coisas que conseguem ajudar. Sim, tipo, de certa forma mostra que esses 40 anos de Lanterna Verde estão servindo para alguma coisa, não necessariamente coisa boa. E se o cara saiu de casa sem o carregador dele, com certeza não foi tão inteligente, mas ele tem as manhas dele de economia de bateria ali. Exatamente. E aí você vê também, mais uma vez, né? O quão humano eles estão fazendo os personagens serem nessa série. Então, eu lembro que a gente falou muito de Pacificador, e que Pacificador ele sempre puxava para um lado mais cômico, né, das coisas, mais zoeirão, mais absurdo. E aqui você vê que, tipo assim, também entra uma questão de piada, que é aquela cena da xerife falando, com licença, meu amor. E aí o Hal já respondendo, opa, como é que é? E a xerife basicamente dando aquele fora nele, né? Mas você vê que, pô, é um personagem que ele é o nosso herói, mas ele definitivamente não é o cara mais perfeitinho do mundo. Ele não é um cara perfeito em níveis Superman, que a gente gosta também. É um personagem com uma gradação muito diferente, né? Então é algo legal da gente ver acontecer aí em paralelo no universo. É aquela coisa, né, velho? Casal que dorme brigado dá espaço pra Lanterna Verde deitar. Então, Exatamente. uma boa adaptação aí. E mostra, tipo assim, as camadas, no caso dos dois Lanternas Verdes, esse aspecto meio mulherengo deles. E mostra que, tipo,
sei lá, é a vida, tipo, não é só uma caracterização de um personagem, não é só um quadrinho, um desenhozinho que tá ali se mexendo. Realmente é um personagem que tem camadas e muitas camadas, como diz o Shurek. Então, com 40 anos de trabalho, cara, tem que ter algumas camadas, viu, bicho? Mas, tá indo. 40 anos destruindo lares aí. E aí, Provavelmente. também, você falou essa questão dos 40 anos, né? E a gente vê que ele realmente é um personagem muito vivido. Então, ali na cena que o John entra na casa dele, você vê que tem várias memorabilias de foto com Obama, foto com o elenco do Harry Potter que você me mandou também, e eu não tinha visto. Que, cara, é uma loucura. Porque você pensa, de fato, ele é um herói que tá existindo aí desde 86. Pô, esse cara certamente tá sendo convidado pra um monte de coisa. Pra Comic Con, já deve ter ido pra Comic Con, já deve ter ido pra vários desses lugares. Então é legal que você vai vendo que ele tem uma casa muito vazia. Ele tem o quarto perfeito de um homem, que é uma cama, uma TV e, sei lá, um Guarda-roupa. frigobar e um guarda-roupa. Que também, às vezes, é opcional, né? Pô, se você guardar a roupa no chão, direitinho, bem armazenado, tá bem feito. Mas você vê que realmente tem também um pouco dessa questão da história dele, né? Ele não se apega a ninguém, ele não tem ninguém com quem ele se ligue diretamente. E talvez explique um pouco dele tentar deixar o John meio distante. E aí é isso. Você vê que existem alguns reflexos dessa personalidade dele na casa mesmo dele. E eu acho que tá sendo uma construção muito legal do que é essa versão específica do Hal, sabe? É, eu acho que mostra muito desse personagem que tá sempre ocupado com alguma coisa, sempre tentando se manter ocupado com alguma coisa. Ele nunca vai estar, tipo, parado, ele nunca tem o tempo de ir em casa, sei lá, varrer o chão, ou, não sei, alimentar o nosso queridinho. Então, tipo assim, eu acho que ele é aquele cara que muito provavelmente dificilmente vai parar em casa, vai sentar e vai, olha, eu vou, sei lá, vou arrumar aqui, vou ver uma televisão, tá ligado? Então, Uhum. provavelmente, com esses problemas durante o meio de toda a galáxia aí que ele tá enfrentando, é isso. Querendo ou não, tem muito essa parada do medo de morrer, não sei, mas essa parada ele não conseguir se apegar a nada, sabe? Ele não tem um chão, ele é um Sim. personagem que tecnicamente a pessoa mais próxima dele desse momento, que a gente saiba, é o John, que ele tá treinando a força. Você tá treinando para ser o substituto e ele não quer ser substituído, então é meio complicado essa vida do Hal nesse exato momento. Exato. E você vê que muito disso é representado com ele descontando no trabalho, né? Então, você vê que tem uma cena que também representa um pouco da vontade dele, né? Da força de vontade. Que é, cara, eu tenho a sensação de que eles não me querem aqui. E é por isso que eu vou ficar. Então, tipo assim, tem o lado dele ser um herói e tudo mais, dele tá fazendo isso pra salvar as pessoas, mas também é uma tentativa de estar pertencendo ali, né? Então você vê que ele é muito capacitado, que ele, pô, desvenda aquele negócio do detector de aliens em um piscar de olhos. Mas ele sempre tá tentando entrar nas cenas de crime, nessas coisas pra realmente estar trabalhando. Ele é um cara que não para, ele é um workaholic maluco. Achei muito legal, assim, esse aspecto que deram pra ele. Querendo ou não, também, eu acho que só de estar naquela cidade dá pra sentir algo estranho. Sim, Não vi poucas coisas naquela cidade, além da xerife, que tecnicamente até o momento é a pessoa mais certinha daquela cidade. Foi nada muito correto até o momento, sabe? Então, realmente, esse aspecto meio de detetive dele, de, ó, tem uma batucada aqui, eu quero enfiar o dedo nessa ferida até sair tudo que tem de ruim ali, tudo que tá de errado ali. Então, realmente, eu acho que o não tá muito, não tá com um ar muito puro pro meu gosto. pois é. Eu vi umas pessoas falando, e aí eu não sei se chegou até você isso, de que existe a possibilidade de Rushville ser tipo o que o holograma é. Então, ser uma total simulação. Por isso que quando a gente vai lá pra 2026, quando a gente vê que spoilers, que o Hal tá morto, entre muitas aspas por enquanto, que a cidade tá meio que debaixo da neve, tá tudo meio fantasmagórico, porque talvez essa Rushville de agora seja só uma ilusão completa.
Então eu vi essa teoria, achei muito interessante, porque também, naquela cena que ele tá passando pela cidade e tal, e tá todo mundo fazendo um conselho em um lugar ali que parece um celeiro, alguma coisa assim, um galpão. A cidade tá morta, pô. É quase que como se tudo ali fosse simulado e eles estavam realmente decidindo o que vão fazer com o Hal, com o John, com toda essa ameaça. E aí a cidade fica morta. Parece realmente que é um lugar meio cenográfico. Meio que um Projac da Globo, talvez, sabe? Como alguém que vem de cidade pequena, eu posso realmente entender como é ser uma cidade fantasma. Mas eu achei completamente estranho todos os habitantes caberem naquele estacionamento, sabe? Então, estacionamento, todos os carros da cidade estão ali, tá todo mundo ali dentro, decidindo o futuro deles, provavelmente que era o que estava acontecendo, a gente não dá para saber ainda, porque não vou falar, não falaram até o momento, né? Então, eu acho que é um pouco estranho. Todo mundo começa a reagir muito diferente quando ele chega, não é tipo o Chaves, o professor Girafales, chamando ele de professor linguista. Tem esses momentos, tipo, que ele fala, ele tá aqui, tá bem aqui atrás. O Então, mestre tipo, linguiça. mestre linguista. Perfeito. Muito obrigado pela essa correção. O grandioso mestre linguiça. Grandioso mestre linguista em Rush, viu? Um anel de lanterna verde. Cara, sei lá, eu acho que tá um pouco estranho. Não que todo mundo ali seja quem eles estão procurando. Mas eu acho que tem uma grande influência aí. E aí, também, seguindo um pouco essa questão de Rushville, eu vi algumas coisas no episódio em si e também olhando um pouco por fora dessa questão do que seria a xenofobia, né? Então, essa xenofobia que o pessoal de Rushville tem com o pessoal de fora. É o Damon Lindelof, então certamente eles vão entrar de fato nessa questão de que existe xenofobia em muitos desses lugares e que os caras não querem quem vem de fora e tudo mais. Mas eu tô com uma leve impressão de que talvez tenha algumas pessoas lá dentro que sejam alienígenas também e que estão conseguindo se passar por fora, entendeu? Pra mim, a principal impressão sobre isso é a da Zoe Macon, a mulher que o John, né, satisfez no último episódio. Porque tem um momento que ela fala, obviamente, é uma fala que também é muito poderosa no sentido de que ela é uma mulher que o pessoal lá fora considera, né, people of color, não é uma pessoa considerada branca, que ela fala que, olha, homens brancos têm o direito de ser excêntricos. Isso pro William Macon, isso pro Hal também. Porque o Hal também o Hal é uma perua velha excêntrica, né? Em várias coisas. Só que existe a possibilidade também dela ter algum conhecimento e ela tá meio que se resguardando pelo Macon. Então ela tá naquele ambiente meio que se infiltrando. Eu não sei se foi só uma sensação que eu tive ou se você também teve isso, sabe? De que Hum. podem existir alguns alienígenas ali tentando passar despercebidos. Não sei se ela realmente sabe da verdadeira natureza deles, se ela realmente conhece tudo, mas realmente transpareceu um pouquinho ali naquele momento. Eu não sei, mas eu senti que o John pegou um pouco, que ele já tava com esse conhecimento já. Uhum, Então, acho que ele ali ele já sentiu um pouquinho do. Ah, tipo, é excêntrico, entendi. Ele gosta de matar ET. Será que eu uhum. tô procurando alguém assim, em 48 horas? Opa! E aí, uma coisa também que pode falar um pouco da história de Rushville e também um pouco da família Macon como um todo, é que tem uma cena, e aí eu tive que parar ela pra ler de trás pra frente, no portão lá, quando o Hal toma o tiro, tá escrito Estúdio Passado no portão dos Macon. Então será? É claro, o DCU já é esse universo que existem aliens há trocentos anos, tudo mais. Será que a família Macon é uma família que já está envolvida com essa luta contra aliens há muito tempo? Ou talvez ele compraram a briga de alguém pra, sei lá, pensando na questão de nativos e tudo mais, que eles até comentam, né? De pessoas que vêm de fora e dominam. Será que eles estão só aumentando essa batalha pra fora do planeta? Ou será que eles já conhecem alguma coisa aí e, sei lá, já tiveram encontros com outros alienígenas no passado? É realmente tanto o acesso à tecnologia
tanto com esse conhecimento deles de dominação alienígena, eu acho que deu pra um pouquinho, sei lá, entender que eles, tipo assim, não que eles sejam quem eles estão procurando especificamente, mas que eles sabem muito bem quem pode estar sendo procurado. Então, tipo, realmente, se não for eles especificamente, eles estão no meio dessa farofa aí. E aí também tem a questão do financiador, né? Quem tá pagando o Billy Macon pra fazer tudo aquilo? Eu vi pessoas falando que seria o Bruce Wayne. Pelo amor de Deus, gente, não. Nunca que o James Gunn vai colocar o Batman pra financiar miliciano armado que é contra alienígena, pô. O último Batman que a gente teve aí antes do Robert Pattinson foi o Ben Affleck, que também era esse maluco anti-alienígenas. Então, não, tá? Lex Luthor é uma opção muito boa. Rick Flag Sir, apesar de que em 2016 ele não tava nessa bala, né? Mas eu acho que pode ser que a gente veja alguma outra pessoa vindo de fora, sabe, nesse cenário todo e se tornando isso. Ou o próprio Billy Macon, e no final a gente vê que realmente ele vai ser o William Hand, o Mão Negra. Será que tem um financiador também? Será que ele só não tá tirando das costas dele, tá ligado? Tem a possibilidade. Fortíssimo, inclusive, tá? É tudo que envolve os Macon é muito curioso pra mim. Eu acho que a série é muito boa nesse sentido, sabe? Quando você chega lá na Fazenda Macon, mano, é outra atmosfera, é outra experiência que você vai ter com aqueles personagens. Vai ser algo muito esquisito. E você vai ver que, assim, eles não estão pra brincadeira. Eles dão um tiro de aviso no Hal. Assim, é isso, irmão. Pipoco. Você tá invadindo aqui, vai tomar pipoco. Então, assim, são personagens que eu tô muito curioso pra ver daqui pra frente, sabe? Quero ver qual vai ser a piada de corno no próximo episódio com eles. Quero ver. E tem uns tópicos que, por exemplo, além de tudo isso, tipo, esse acesso deles a essa tecnologia, eu acho que é algo muito, obviamente, o mistério dessa série, não sei se vai ser só essa temporada, se vai ter mais alguma coisa depois, se não tem, mas que dessa série até o momento tá tendo, tipo, tá sendo muito bem construído, mas, por exemplo, essa parte da tecnologia, desse acesso, tá batendo muito com a descrição que vai citar daqui a pouquinho, quem escreveu e tudo mais, mas também, tipo, quando o Hal até descobre que o que aquele detector de metal faz, que os ETs, os alienígenas, eles continuam com a forma de, de humanos, tipo assim, por exemplo, eu me transformei o ET transformou em humano, depois que ele morreu, ele continuou humano, com cinto de segurança e tudo mais. Mas, tipo assim, pode talvez, não sei, voltando ao que a gente citou um pouquinho no começo do vídeo, sobre a morte do Hal, não sei se realmente a ideia que a gente deu no último episódio de ser alguém transformado no Hal, talvez seja isso também. E você vê que o aspecto que eles aparecem ali, obviamente, é um aspecto de pessoa falecida. Mas é muito similar com o que a gente vê o Hal, né? É, Então tem essa possibilidade que cana aí. não que eu tenha muita experiência em defuntos. Ele estava um pouquinho abatido a mais. Ele já Sim, estava abatido, mas ele estava um pouquinho a mais. Não sei explicar se é a caracterização da série, se é realmente esse aspecto do ET e tudo mais. Mas o Hal também estava cheio de gelo, então não dá nem para perceber completamente ali o que realmente aconteceu. pois é. E aí, pulando para um outro ponto, eu acho que a construção de personagem é muito boa, mas a construção de mundo para deixar esses personagens irem evoluindo é um ponto que saltou pra mim nesse episódio especificamente, porque a HBO tinha lançado alguns momentos antes da série sair, desse novo episódio sair, a cena do closet do Hal Jordan. E aí pra mim, velho, é uma chuva de coisas que assim, o pessoal fala: "Ah, nossa, essa série vai ter vergonha de ser Lanterna Verde e tudo mais". Meu amigo, questão de segundos, tá? O John entra, ele puxa o traje parecidíssimo com o conceito lá da Era de Prata, né? Então, o traje ser um tecido, puxou tal. Tem uma caixa que é ativada por voz.
em que o Hal Jordan fala sobre o Mogo, que é o Lanterna Verde Planeta, e aí, na hora que abre, ele dá acesso a uma dimensão, uma Pocket Dimension. Então, assim, são vários conceitos de ficção científica que são pequenos, mas que, pô, agregam demais. Então, assim, beleza, a série tem um orçamento mais baixo, é uma série que tá aí tendo uma proposta mais realista, mas você vê que sempre que dá, eles colocam alguma coisinha. Eles nunca esquecem de que eles estão realmente nesse mundo de ficção. É uma ficção, não é algo realista. Então, é um ponto que eu gostei muito. Toda essa questão do portal extradimensional e tal. E do Earl. Então, o Hal tem lá seu petzinho, que é uma planta carnívora espacial maluca, que ele cuida lá no quintal. Então, é uma mansão que tem todas essas coisas malucas e é isso. Interessante porque, por exemplo, a gente viu muito isso em Pacificador. Lá vai ser a série pé no chão, seguindo ali o padrão suicida, tipo, é o cara que quer matar os outros, vai morrer e não sei o quê. Não, o cara, as portas que o pai dele abria são diversas dimensões, das dimensões, dá pra gente entrar lá e viver lá dentro, ficar lá de boa. Tipo assim, são poucas coisas, pouquinhos aspectos, tipo assim, de uma série pé no chão, tem, tem dinheiro é loucura, né? Mas com um orçamento reduzido, dá pra fazer. Citar o Mogo não comparece em reunião porque ele é um planeta, ele vai falar o quê, tá ligado? Então, tipo assim, é uma parada de gênio, pô, legal. Citou ali, maneiro, bacana. E nem vou falar do que aconteceu no final do episódio, que, tipo assim, pode ser filmado Nossa. no quintal de casa, pinta um cara de rosa, deixa o outro com uma roupinha verde, tipo assim, filmou aquilo ali, acabou, tá ligado? Uma cortinazinha no meio, acabou, filmou aquilo. É isso. É uma demonstração de construção de universo ali que, com poucas coisinhas, citações, ou sei lá, enfiar o braço e no entrando de bolso. E é muito bacana. É um slow burn muito gostoso de você assistir, né? Tipo assim, você não vai ter tudo na sua cara. Pô, outro planeta, outra coisa. Você vai sentir a gradatividade. Então, pô, eles estão andando de carro, às vezes o John precisa pegar um avião, fazer uma paradinha mais pé no chão. Mas quando precisar, meu amigo, taca ali traje, taca ali anel no dedo e ó, vai pra rua. E é isso. Tem que ser isso. O quadrinho é isso. Não, não que, meu Deus, tem que ser igual o quadrinho, não sei o quê. Mas, pô, entendeu? Você tem os caras que pisam no chão, ou indo pra Marvel, né? Homem-Aranha, Justiceiro, não sei o que, não sei o que lá. Você tem um outro mundo cósmico, maluco. E você tem os caras que transitam por todos esses lados. Então eu acho muito legal esse sentido deles abrirem isso, sabe? Você tem um mundo que parece ser realista, você tem temáticas reais, mas ao mesmo tempo, na hora de pirar, vamos. Na hora de pirar, meu amigo, vamos pro espaço, vamos fazer o que deve fazer. Então foi E um outra, ponto que eu achei muito positivo. muita coisa. E outro ponto que eu achei que foi muito. Realmente, foi uma fala rápida ali que conectou muita coisa, até com o episódio anterior mesmo, foi a fala da xerife que ela é de Gotham. Puta, Tipo assim, tô Gotham, eu tô feliz pra caramba. Não precisa falar que tem um cara de capuz mascarado, sonhando de noite, sei lá, que tem medo de morcego. Você cita paradinho ali, legal, tá plantando a sementinha, não tem que. Toma um morcego na sua cara. Não precisa. exato. E é aquele negócio, né? Você falou essa questão de Gotham. Na série do Pacificador, você tem a Sasha, Sasha Bordeaux, que é uma personagem do Batman. Você vai ter esse ano Cara de Barro. Então, o universo ele tá se construindo em vários pontinhos. Eu entendo quem tá frustrado de não ter um Batman logo. Então, já ter o Brave and the Bold. Mas, pô, em todo canto tá aparecendo alguma coisinha, sabe? A xerife, ela tem o sobrenome Kane. Quem é Kane nos quadrinhos? Nossa Batwoman. Então, pode ser que não seja nada. Pode ser que seja só uma homenagem ao Gil Kane, né, criador do Lanterna. Mas, tá aí. Se Pode ser quiser que usar em algum tentou, momento. pode ser que tentou rimar com Bane ali também. Talvez. Vai que é. Mas é isso. Então tem vários pequenos pontinhos. E aí uma coisa que não é tão pequena assim, e aí a gente vai aproveitar até sua camiseta vermelha pra falar,
que provavelmente a gente tem um cara entrando aí e que vai justificar o fato da série não se chamar Lanternas Verdes, e sim Lanternas. Porque em algum momento aquele personagem Antan, eu realmente não sei como é que fala o nome dele, ele entra na trama, sequestra o John e ele conta um pouco sobre os caçadores cósmicos e a origem dele, né? E a origem dele é a origem de quem? Exatamente a mesma origem do Afrost. Exatamente. Então, pode ser que a gente veja esse personagem acontecendo em algum momento, que faria muito sentido. Então, a HBO salvar um pouquinho mais de orçamento para um momento, para um ápice, um meio de temporada maluco, aí depois daquelas 48 horas, com Atrocitus tacando-lhe pau na cidade. Então, Rushville pode sumir no meio da temporada e a gente ter essa explosão com Atrocitus. Então, eu acho muito louco. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, velho. É só pelo fato dos dois serem carecas também. Mas eu acho que seria muito interessante trabalhar com outras cores de anéis. Que não só no filme, mas em várias outras adaptações realmente só trabalham na parte da cor verde e da cor amarela, e jogando Sinestro e tudo mais. Eu acho que foi até interessante, novamente voltando à parada de construção, como o Sinestro foi citado a história dele ali em pesquisa do Google, como se, sei lá, a GPT fala pra mim aqui, quem foi Sinestro? Tá ali na esquina, o que que ele fez, tá ligado? Eu, tipo assim, achei muito legal isso. E isso é muito interessante ver isso, mas é lógico que a gente viu, tipo, eu já tive contato com ele no jogo Injustice, em algumas HQs também, mas, tipo assim, muito pouco, por exemplo, uma adaptação em telonas, tá ligado? Não, não nos filmes ainda, mas vai que série, vai que vira filme, vai que. Vai que tem um futuro, né? E aí, um negócio que você falou do Sinestro que eu achei muito louco, e também entra nessa questão da construção de mundo. Pô, as pessoas nesse mundo elas já conhecem o Lanterna desde 86. Então ele tá aí um tempão. Já pensou como é que são os trabalhos de escola nesse mundo? Então, em algum momento eles devem estudar Arquiduque Ferdinando, o que desembocou na Segunda Guerra, Guerra Fria, várias dessas coisas. Em algum momento eles devem abrir o livro. Irmão, o que que foi a primeira batalha do Sinestro com Lanterna Verde? E tipo assim, é uma coisa besta, mínima, mas que separa tanto esse mundo do nosso mundo real, que é da hora só de parar pra pensar, né? Então assim, é um detalhezinho que... Além do dia do cabelo maluco, o dia da mochila maluca, imagina o dia da lanterna verde, cara. Todo mundo de verde na escola. Pô, que maneiro. Ué, dia de jogão do Palmeiras, Não! tá bom? Todo mundo de verde, todo mundo... Nossa senhora, coisa mais linda. Mentira Depois que de um 4-1, não foi tão legal, não foi tão legal. mas aí também pode ter o dia do Atrocitus. Pra Pô, quem aí curte um Flamengo, pra quem? Quem será? pra quem? Só não pode ter um dia do Corinthians, tá? Não, eu concordo. Tô contigo. Isso aí pode tirar, pode desconsiderar. Mas é isso. Então é mais um pontinho aí de mitologia que a gente pode ter. E aí, já encaminhando pro final, o John ele ganha muito espaço nesse episódio, né? Então, você vê que no primeiro episódio ele ainda tá meio retraído, ele ainda tá, putz, eu vou aceitar o que esse cara tá falando, porque ele é foda. Só que agora não. Agora ele tá tipo assim, velho, eu vou aceitar, só que eu tenho minhas vontades. Esse vovô também gaga. Exatamente. Tá Esse bacana. vovô tá maluco. E é isso, né? Tipo assim, o vovô tá casado e maluco, pô. E aí, tipo assim, você vê que ele vira realmente um personagem que, mano, vamos dizer que a gente tá fazendo aqui a Fortaleza e eu não te entrego a senha das coisas. Eu não te entrego a senha do Twitter, eu não te entrego a senha do YouTube, eu te deixo sem nada. Que confiança que você tem em mim, tá ligado? E é um pouco disso que ele tá sentindo com o Hal, pelo menos que eu percebi. Então, assim, pô, cara, beleza, você tá me treinando. Mas cadê? Por que que você tá me deixando tanto de lado? Por que que você tá me tirando tanto protagonismo se eu sou um escolhido, sabe?
Então acho que é uma dinâmica que tá começando a ficar mais interessante. E o John tá ganhando um espaço muito bom. E ele vem de um crescimento, né, tipo assim, ele não tá conseguindo fazer, tipo, todas as coisas, como por exemplo voar, mas o fato dele conseguir manter um construto mesmo sem o anel, que o próprio Antan demonstrou um grande conhecimento em anéis, que disse que é algo muito mais avançado e tudo mais, que tipo, o Hal nem sequer deu parabéns, e pode bater naquela parte de medo e ressentimento, mas também pode conectar com essa parte de Hal tá escondendo uma coisa, não sei se para proteger o John, não sei se tem mais alguma coisa aí por baixo também. E talvez. E aí a gente vê também um pouco no. Eu não sei se você chegou a ver o trailer do episódio 3 que toca Viu? depois. Cara, tem uma Finalzinho, cena que o Hal tá de uniforme na TV e o pai do John taca ali o pipoco na tela. Então, por que que existe esse ressentimento do pai do John com o Hal também? Será que. E aí eu acho que dá pra gente discordar essa hipótese. De talvez o John pai meio que ser prometido pra ser lanterna. Eu acho que a gente pode tirar isso do tabuleiro. Porque aí seria meio esquisito. Mas talvez ele fique incomodado porque, pô, era pra ser meu filho, não era pra ser esse cara. Então eu vou colocar meu filho nesse caminho. E aí talvez o Hal perceba isso e ele fala, pô, tá bom, o pai desse cara não gosta de mim. Já deu um tiro numa TV onde eu tava passando. Eu vou confiar nesse cara 100%. Então é isso, eu acho que tá tendo esse clima de, cara, eu preciso te treinar, mas eu não quero sair daqui. Eu não quero perder esse privilégio de ter esse anel, de ter esse posto, de ser quem eu sou nesse momento, sabe? Então eu acho que tem uma dinâmica muito boa se costurando. eu acho que ele não iria saber quem ele é sem o anel também. Eu acho que não só sobre quem ele é com o anel, mas sobre quem ele é sem o anel, que no caso é aquela casa dele, vazia, foto com Obama, com o Papa, com Harry Potter, que é muito bacana, mas não é tudo. E o anel, de certa forma, até entra um pouco no que a Zoe falou, né? O anel é meio que lá, ele. É uma forma dele tirar essa excentricidade. Então, beleza, o Hal Jordan é um cara confiante e tudo mais. Botou o anel na mão, meu filho, é duas vezes mais. É o cara poderoso, é o cara que faz e acontece, é o cara que tem a força de vontade que ninguém bate. Quem que é esse cara sem isso? Ele é uma casca vazia, ele é alguém sem ter ninguém pra voltar. Então, eu acho que a gente vai ter uma parada muito bonita nisso tudo até o final. Tem o grande momento dele vestindo o traje. E assim, Até aí mostra um pouquinho da desconfiança também. Ele vestiu o traje, olhou para ver se ele estava lá, saiu, e antes de voar ele olhou se ele estava vendo e saiu com o traje, tá ligado? tá com vergonha, pô. Às vezes você coloca uma roupa nova Não e é aí você muito dá uma colado, né? olhada. Uma roupa antiga. Pior ainda, uma roupa antiga que você adorava. Você vai ficar Vestido todo. de guardado de vovó. Exatamente, pô. E aí. E também tem essa dinâmica, né? Dele falar o juramento rapidão. Uma outra coisa, esqueci totalmente de falar. O John, ele mostra muito respeito pelos guardiões, pela tropa e tudo mais. E o Hal, ele também respeita, mas ele, de certa forma, ele tá fazendo aquilo há tanto tempo que, assim, no dia mais claro, na noite mais densa, nananana, foda-se, eu carreguei, sabe? Porque, mais uma vez. E pro John, não, pro John é muito especial. É uma parada tipo assim, cara, isso aqui é o que me separa de ser quem eu sou, de ser um herói, de ser uma coisa muito maior. Então, acho que é também mais uma dinâmica muito interessante que a gente tem aí. Demonstra muito quem eles são, né? O John, como militar, filho de um militar também. Toda essa questão de disciplina, respeitar a hierarquia e tudo mais, né? Eles são os meus chefes, eles são os caras no comando e são esses carinhas azuis cabeçudos. Então são eles que eu vou respeitar. Já o Howard, ele sempre, desde quadrinhos, desde sempre, desde a versão do Ryan Reynolds, ele sempre tem essa questão de ser meio, vou fazer do meu jeito. Eu sou teimoso, tipo, eu sei que tem que fazer isso, mas se eu fizer assim, dessa forma, será que dá mais certo e tudo mais? Ele realmente não é aquele cara que respeita tanto, entendeu? Pensa do jeito dele, se for o que vai dar certo pra ele, ele vai fazer.
E essa questão de fazer do próprio jeito, ele provavelmente aprendeu com um carinha por aí, né? Certo, Então, carinha colorido. exatamente, um cara rosa, calvo e bigodudo. Posso dizer que é um bom estilo, eu não sei se combina com a roupa amarela, mas O cara tem uma aura, né? Vamos lá. Pro cara ser calvo e ter aura, mano, tem que ter presença. Opa, tudo bem? Se você viu o primeiro vídeo dessa série sobre lanternas que a gente tá fazendo, você tá percebendo um padrão aqui. Então, no primeiro a gente teve que separar a parte do Hal Jordan em um segundo momento. Nesse vídeo, o Sinestro em si vai ficar também em um segundo momento. E no terceiro episódio, o John, considerando todo o arco que ele tá tendo, também vai ficar para um segundo momento. Então, ainda essa semana, em algum momento um pouquinho mais tarde, vai sair o episódio dedicado ao Sinestro, mas também vai ter um pouquinho dos nossos comentários sobre ele aqui. Então, aproveita esse finalzinho de vídeo e espera porque daqui a pouquinho o vídeo sai e quando sair ele já vai estar disponível aqui em cima. Valeu, gente. Eu acho que a gente tem muito potencial. E olha que a gente tá aqui há 40 minutos falando, a gente mal falou dos caçadores cósmicos, que também podem ser uma questão aí. Talvez o Abin Sur colocar eles aqui colocou eles aqui na Terra, né, pra defender. E aí é aquilo. Será que os Guardiões mataram o Abin Sur? Será que os Guardiões conspiraram contra o Abin Sur? E é por isso que o Hal, ele fica meio, sabe, meio cabreiro com esse sentido de tipo assim, tá, o cara que me entregou o anel tava salvando esse pessoal. E agora os nossos patrões, eles querem ir atrás desse cara e desse pessoal que ele tava salvando? eles falaram que o último foi preso, aí o Hal, não sei se o Hal chegou a citar isso, ou se eu que inventei isso quando eu estava vendo, mas tipo que talvez esse prisioneiro matou o Abin-Sur, por isso o Abin-Sur caiu na Terra com o anel e por isso o Hal virou Lanterna Verde. E agora Se ele eu, tá pouco por aí. se eu não me engano, O Hal citou isso. ele fala que, tipo assim, o Abin-Sur salvou, ele veio trazer esse cara pra Terra, e aí no meio do caminho ele morreu. Entendeu? O Abin-Sur não conseguiu, de fato, prender ele. Por isso que ele escapou. Então o Abin-Sur tava trazendo ele, de alguma forma, e ele ia meio que cuidar de toda essa questão, e ele morreu no meio do caminho. Essa foi a minha impressão, pelo menos. Mas pode ser também que ele tenha matado a Abin-Sur, sei lá. Novamente, mas um Alien Rosa aí também protagonizando. Vamos ter que metade do orçamento da série para tintas guache rosa. Então Depois que a fica. Barbie quase acabou, né, com a tinta rosa, tamo aí. Mas é isso, acho que a gente falou tudo sobre o episódio, menos uma coisinha que a gente deixou para falar em outro episódio bem específico, como a gente fez com o Hal no último episódio. Eu estou falando muito do episódio, mas vocês entenderam. A gente vai falar do Sinestro em um vídeo separado, então se faltou um pouquinho dele aqui, assista em qualquer outro lugar, vai estar por aqui, em algum lugar. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como o Sinestro, a gente não é rosa, a gente não tem tanta aura como ele, mas a gente tá em todos os lugares. Se você quiser ir lá no TikTok, Twitter, Instagram, no próprio YouTube, você tá vendo gente aqui. Já se inscreve no canal e aperta o sininho para ver, a gente vai fazer isso sobre todos os episódios, sobre vários personagens, como a gente já fez do Hal e do Sinestro. Tem muitos mais lanternas, tem muitos mais personagens pra gente falar sobre. Então é isso, se você gosta de cultura pop e de si, tamo aí. E ó, você quer ler um pouquinho mais de Lanterna Verde? Você acha que você pode se inteirar um pouquinho mais? Aqui embaixo a gente tá deixando sempre alguns links de quadrinhos dos Lanternas. Então, assim, você não vai pagar nenhum real a mais, você vai estar pagando o preço da Amazon, só que você vai estar ajudando a gente, porque uma parte desse valor virá uma comissão pro nosso projeto. Então vocês ajudam isso aqui a acontecer e se tornar um pouquinho mais viável, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, até a próxima.